Bom dia, galera. Nós vamos, a partir de hoje, usar na videoaula o seu próprio livro, porque aqui está bem explicado, a abordagem está muito bem feita, então nós vamos usar o livro de vocês. E eu vou pedir que vocês passem a usar também um marca-texto, que eu vou sinalizar determinados pontos, aí eu vou dizer para você, marca isso aí que é importante, tá? Frisa isso aí. Aí um marca-texto, uma caneta vermelha, o que seja. Queridos, na última vez que a gente se viu, lá no iniciozinho de março, ou um pouquinho antes do carnaval, a gente chegou a falar sobre o pré-modernismo. O pré-modernismo, nesse período, ele não pode ser entendido como um período, uma escola literária, mas um período de transição entre o passado, o academicismo, né, que aconteceu até a primeira fase do modernismo, a Semana de Arte Moderna. Bom, mas nesse meio tempo, nesse período de pré-modernismo, aconteceram as vanguardas europeias. No seu livro, a gente, como sempre, a gente começa com a vanguarda futurista. O futurismo é a primeira vanguarda que acontece. E aí, ela acontece na Itália, foi o mais polêmico de todos, foi o que iniciou, né? Tudo que é novo choca, cria polêmica. Não diferente disso, Filippo Tommaso Marinetti botou a cara a tapa quando ele propõe as ideias futuristas. Porque as ideias futuristas não tinham só o caráter artístico, mas tinha também caráter político. E tinha até ligação, apontava lá para o fascismo, que é de extrema-direita. Então, o Marinetti foi um camarada extremamente polêmico para a época. E qual foi a primeira e a principal proposta do futurismo? A exaltação da velocidade, do movimento, do desenvolvimento, da máquina, daquilo que apontava para o progresso da humanidade. E aí, aqui no seu livro, tem inclusive um trecho do Manifesto Futurista, que é exatamente o que vai lançar as bases e vai mostrar para o mundo o que o futurismo queria, tá? Bom, e aí, depois, mais adiante, acontece o cubismo. Veja só, o cubismo, outra vanguarda europeia, aí acontece primeiro na pintura. E o principal nome do cubismo é o espanhol Pablo Picasso. Você vai ver nas telas de Picasso a expressão máxima do que foi a vanguarda cubista. O que foi a proposta cubista? É o que está aqui no seu livro. Eu vou pedir que você use o seu marca-texto. Veja só, aqui, nesse parágrafo aqui, marca aí comigo. Com ela, Picasso, bem destacando comigo, criou uma nova maneira de pintar, rompendo com os conceitos clássicos de proporcionalidade e de perspectiva. Ele passou a geometrizar as formas, passou a sobrepor planos, passou a usar perspectivas simultâneas, concomitantes. Quer dizer, você tem o que você tem aqui na tela, Senhoritas d'Avignon, que o título original seria Les Demoiselles d'Avignon. O título é francês, apesar do seu autor ser espanhol. Veja só que você tem a noção exata de que as moças aqui, pintadas aqui, estão nuas, mas a geometrização e a sobreposição de planos não parece, isso não é muito definido, como seria numa pintura clássica, tá? Você veria detalhes, né? Então, o cubismo, a principal proposta cubista é exatamente essa. Aí, destaca aqui comigo, rompendo conceitos clássicos de proporcionalidade e perspectiva, destaca também
sobrepondo planos, retratando corpos com formas geométricas, bem destacando, apresentando diferentes pontos de observação de um mesmo objeto. Como é que isso acontece na literatura? Na literatura você tem essa característica de forma fragmentada também. Você vai encontrar isso, por exemplo, só para você ter ideia, no romance de Mário de Andrade, chamado Amar, Verbo Intransitivo, você encontra essa fragmentação muito clara. Em vários trechos do romance, você vem lendo e parece que o autor se perdeu. Não, ele se perdeu, não. É a linguagem fragmentada que é proposta e influência lá do cubismo. Aparece a influência cubista num romance de Mário de Andrade, chamado Amar, Verbo Intransitivo. A vanguarda seguinte, expressionismo. Você tem o principal nome, o belga Eduard Munch. E é essa tela aqui, famosa, chamada O Grito. E essa tela tem uma história muito interessante. Diz que o seu autor, passando por uma ponte, num entardecer, ele vai e sente como se a tarde estivesse soltando um grito. E aí ele vai e faz essa pintura, chamada O Grito. O expressionismo, ele se caracteriza principalmente na pintura por essas cores fortes, muito intensas, né? O vermelho é muito intenso, o amarelo, cores quentes. A principal característica é o uso dessas cores quentes. E agora, com um detalhe, o expressionismo parece se em algum momento se opor, parece não, ele se opõe mesmo ao futurismo. Essa exaltação do movimento, do desenvolvimento, aqui no expressionismo, ele é colocado de forma crítica. Quer dizer, ele, de uma certa maneira, se opõe lá ao futurismo. Distanciando-se, aqui, ó, distanciando-se, por exemplo, dos elogios futuristas da sociedade industrial. Então, essa vanguarda expressionismo já começa a apontar para uma vanguarda mais radical ainda do que ela, que vai se opor ao futurismo também, o dadaísmo, que a gente vai falar no nosso próximo vídeo. Um abraço, até lá!